Boa noite a todas, boa noite a todos. Mais uma vez, nossos agradecimentos pela presença de vocês, como sempre, agradecer a presença nesta casa, como eu tenho falado ultimamente, essa é a menção última, é uma casa onde a gente inspira, expira e transpira tecnologia, certo? Este então, é o Instituto de Engenharia do Paraná, que tem 96 anos de existência, caminhando para o seu centenário, brevemente, daqui 4 anos estaremos comemorando o centenário. E para aqueles que ainda não conhecem o IEP mais em detalhe, hoje nós estamos aproximadamente 4.000 associados. Somos o segundo maior cliente Unimed do Paraná, com 6.000 deve chegar esse mês ultrapassar 6.100 assistidos. Isso é pessoas que usam Unimed aqui. Aqueles que ainda não utilizam, por favor, fique à vontade, que é um dos grandes serviços aí do IEP. Eu, antes de passar a palavra à nossa palestrante e a coordenadora, eu gostaria, como sempre faço, de anunciar os próximos eventos do IEP. Nós temos aqui agora no próximo sábado, infelizmente as visitas estão esgotadas, mas temos uma visita a um novo porto aqui em Santa Catarina, chamado Porto Nave, certo? Onde o pessoal vai sair aqui às 6 horas da manhã, já estão me pegando no pé, por que é tão cedo? Mas é que nós temos que estar lá em Navegantes às 9 horas da manhã. Então tem uma visita lá, um porto novo, onde nós temos vamos conhecer um porto, modernidade. Também convido vocês, os associados, no dia 1º de agosto, nós temos um café da manhã, o nosso tradicional café da manhã, todo mês, então tem um café da manhã para os associados, não custa nada, e o convidado desta oportunidade será o engenheiro e administrador Luiz Fernando Leone Viana. Para aqueles que não conhecem, ele foi presidente da Copel e presidente da Itaipu Binacional. Tá? Então, e hoje ele é consultor técnico. No dia 3 de agosto, uma palestra que também acontece todos os meses, que é o Viajando pela Cultura. Viajando pela Cultura, onde nós teremos a apresentação do engenheiro Celso Beraldi. Você conhece, o Von foi da diretoria na sua época. É um engenheiro eletricista que morou mais de 20 anos nos Estados Unidos e vai falar sobre os estados de Michigan, Illinois e Wisconsin. O que é Viajando pela Cultura? É uma pessoa, um engenheiro, um amigo nosso que viajou pelo exterior e traz as suas impressões dessa viagem. Tá? Traz aqui para nós as impressões, o que teve de positivo, o que teve de negativo. Ele não é agência de turismo, não tem nada a ver com agência de turismo, é a impressão de uma viajante, de um turista comum. Certo? Não é YouTube, não tem nada a ver com YouTube, nada. Tem uma pessoa que traz. Então, essa é a 34ª Viajando pela Cultura. Então, se quiser, hoje, se você quiser viajar, por exemplo, a anterior foi Viajando para Israel, certo? Então, se alguém quiser saber como é que faz para viajar para Israel, quais são as dificuldades, foi no último mês. Anteriormente, aí tem Viajando para a China, Viajando para o Japão, tem um monte aí. São 34 locais diferentes, Coreia do Sul, teve até pela Ucrânia, certo? Infelizmente, o Viajando pela Cultura da Ucrânia não é muito útil hoje, pela situação de guerra lá. Tá? No dia 4 de agosto, nós teremos o evento Regiões Metropolitanas no Paraná, configuração e planejamento. No dia 22 a 26 de agosto, certo? Nós teremos um evento que o ano passado nós tivemos 1.900 inscritos. Então, o nosso sarrafo hoje de participantes na semana acadêmica é de 1.900 pessoas. Nós queremos ver se esse ano nós chegamos a 2.000 acadêmicos, estudantes de engenharia, arquitetura, das áreas técnicas. Tá? E tem uma semana bastante interessante, onde teremos palestra, por exemplo, a abertura será feita pelo pessoal do Vale do Pinhão, junto com a palestra O Engenheiro do Futuro, feita será proferida pelo ex-reitor da Universidade Federal do Paraná,
Zaquiá, que é o sobrinho. Certo? E aí, nesta semana, tem visitas técnicas à fábrica da Caterpillar, aqui em Campo Largo. Nesta semana também vai ter uma visita à fábrica da WEG, lá em Santa Catarina, em Jaraguá. Então, fique atento. Infelizmente, visitas técnicas são exclusivas de associados. Certo? Então, nem pagando consegue ir. Então, todos os associados têm essas visitas. Quem quiser conhecer a WEG, quer conhecer a Caterpillar, só que tem que se apressar nessas visitas. Sabe? O dia que sai, no dia seguinte já está lotado. Sabe? Não dá um dia de inscrição. Sabe? Há muita procura a respeito disso. Aí, aqueles que quiserem ouvir a nossa programação completa, entre no nosso site www.iep.org.br. Então, temos muitos eventos, tenho certeza. O mês de agosto está... Eu falei alguns. Vocês entrarem lá, vocês vão ver. Né? Praticamente todo dia tem evento aqui no IEP. Praticamente o mês de agosto está recheado de eventos. Não é eventos, como se diz assim, sociais, etc. Não. E já estamos iniciando a programação da nossa Semana de Engenharia, que vai ser no mês de novembro este ano. Só para aqueles que não sabem, o Dia do Engenheiro, e tradicionalmente nós fazemos a Semana da Engenharia no dia 11 de dezembro. Quer dizer, pega o dia 11, semana antes ou depois, etc., mas o dia 11 de dezembro está no meio. Infelizmente, esse ano, ou felizmente para alguns, infelizmente para nós, né, tem a Copa do Mundo, né, em dezembro. Então, nós tivemos que antecipar um mês a nossa Semana de Engenharia para não concorrer com a Copa do Mundo, né, porque seria injusto aí para a maioria dos brasileiros. Então, não vamos perturbar o pessoal. Então, nós estamos com essa programação. Também, na Semana de Engenharia, tem uma série de palestras interessantes, tem uma série de pessoas que vão atender. Para concluir, eu gostaria de dizer para vocês que nesta Semana de Engenharia, acadêmica da engenharia, nós teremos palestra de túneis submersos. Né? Túneis. Então, uma pessoa lá da Holanda vai fazer a palestra aqui. Mas não se preocupe, ele não vai falar holandês. Felizmente, né? Ele é um engenheiro formado aqui na Universidade Federal do Paraná, engenheiro civil formado na universidade, que há 22 anos trabalha na Holanda com túneis subaquáticos. Túneis subaquáticos. Inclusive, essa empresa projetou o túnel que está sendo a ligação subaquática no Porto de Santos, certo? Santos Guarujá, alguma coisa assim, certo? Então, essa empresa é que fez o projeto e que provavelmente deverá executar, né, essa obra. Então, só para vocês saberem, então, é muito interessante. É que eu já vi a palestra 2 vezes, então eu sou suspeito a falar, tá? Encerrando a parte inicial, agora mais uma propaganda. Todos os nossos eventos, inclusive o de hoje, certo? Eles ficam disponíveis na internet. Se vocês quiserem entrar lá, entra no YouTube, se cadastre lá para receber informações do IEP no YouTube. Lá você recebe informação, ó, tem nova palestra, etc. Fica lá. Hoje nós temos aproximadamente, deve chegar hoje a 340 palestras. 340 palestras que estão no YouTube. Para vocês terem ideia, nós estamos chegando a 130 mil acessos a essas palestras. E um detalhe, essas palestras hoje são monetizadas. Vocês não pagam nada para assistir, mas o YouTube paga para o IEP. Eu não vou dizer, não é um valor significativo, não, é alguns, como é que se diz, uns penny, como é que se diz, um centavo de dólar, quer dizer, por acesso que fizerem lá, mas nós vamos ser remunerados pelo YouTube. Não é uma coisa que vai fazer diferença na anuidade do IEP, não se preocupe, não vamos ficar ricos, não. Mas é uma informação importante para dizer que o que a gente está colocando lá tem sentido não somente para vocês, para os associados do IEP, mas para toda a comunidade do YouTube no mundo inteiro. Sabe? Então, tem gente assistindo hoje, puxa vida, a gente não sabe aonde mais, sabe? Mas tem, aqui da América do Sul, com certeza, nos nossos eventos, tem participação do exterior. O último, agora não faço mais. A última, nós recebemos, hoje, nós recebemos um pedido de nós firmarmos um convênio com uma associação
de engenheiros da Bolívia. O problema é o seguinte, nós sabemos como é que nós vamos cobrar, como é que vamos cobrar para os bolivianos, como é que se cobra a anuidade do boliviano, como é que ele vai usar o serviço. Então, só para vocês terem ideia de onde é que está começando a surgir. O IEP está hoje tem associados em praticamente 200 municípios brasileiros, não é só no estado do Paraná. Então, acho que falta uma capital, só que nós não temos associado. Estamos em 26 capital, considerando o Distrito Federal também como capital. Tá? Então, essa é a nossa colocação. O IEP está com bastante prestígio, bastante representação, e isso é graças ao trabalho de vocês, da participação de vocês, dos palestrantes como a Thelma, certo, que tenha, né, nos ajudado, todas as pessoas que têm aqui trabalhado. Também agradeço, né, a palestra de hoje, o empenho eu não apresentei, né, mas a Elise é a coordenadora da Câmara Técnica de Arquitetura, certo? E ela tem feito um trabalho magnífico em prol não só da arquitetura, tá? Como também para todos os associados do IEP. Exemplo da o último evento que ela trouxe para nós, certo? Para o IEP e para os associados, né? Foi uma palestra da reconstituição da cidade de Coimbra. Não sei se é Coimbra ou Sintra? Coimbra. A pessoa estava em Sintra, isso? É da Universidade de Sintra? Leiria, e ele estava no Canadá. Então, tiveram uma palestra com duas, uma em Portugal e a outra no Canadá, certo? E nós aqui no Brasil assistindo, tinha pessoas presentes aqui, pessoas em casa, etc. Então, para vocês terem ideia como é que está essa conexão aí do IEP. Essa foi a 10ª palestra internacional que nós realizamos aí neste ano que passou, tá? Eu, então, agradeço muito a Elise, tá? Que tem trabalhado muito aí com a gente, tá? É uma grande, né? Mão direita, mão esquerda aí, está tocando muito bem a arquitetura, certo? Junto com o arquiteto Paulo Ritter, ok? Elise, o evento é todo seu, você continua. Obrigado. Na realidade, 4, né, presidente? Um já terminou. Então, o que está acontecendo é que... Boa noite a todos primeiro, né? Eu agradeço a presença de todos aqui que estão no presencial. Estamos aqui também no virtual, estamos com 35 ali. As palestras, como disse o presidente, depois vão ficar, a gente pede que fique gravada. Então, a gente tem trazido palestras muito interessantes. Eu não vou me delongar muito aqui, porque a Thelma tem que... a gente tem um horário para cumprir e para que não fique também muito cansativo o evento. Eu vou apresentar a Thelma e daí vou convidá-la a vir até aqui à frente. E realmente acompanhem, vai ter muitos eventos interessantes ainda para frente. A própria Câmara de Arquitetura está trazendo bastante coisa bastante interessante, né? Então, acompanhem, porque vocês vão se surpreender. Se ninguém viu essa de Coimbra, da cidade medieval, tem uma reconstituição da cidade de Coimbra hoje, de como ela era, e contando a história de como é que eles fizeram esse levantamento para elas... medieval, chegaram à história medieval, tem lá as escavações, tudo bastante interessante, tá? Então, eu vou apresentar aqui. Vou botar o óculos. O Instituto de Engenharia, né, através da Câmara de Arquitetura, então está trazendo mais este evento sobre energia fotovoltaica, como aproveitar os benefícios energéticos do momento. O tema será abordado pela engenheira eletricista Thelma Meneghetti Bassan, possui mestrado em Sistema de Energia, especialização em energias renováveis, pesquisa em sistemas fotovoltaicos, inversores fotovoltaicos e eficiência de sistemas fotovoltaicos. Experiências de 9 anos no setor fotovoltaico, cofundadora da primeira indústria de inversores fotovoltaicos do Brasil, diretora executiva da EcoSolis, em um período em que a empresa partiu de 200 mil de faturamento para 45 milhões faturados em 2021. Então, é um tema bastante atual, eu acho que bastante interessante, né? Saber tudo isso aí. Então, convido a Thelma para que venha aqui fazer a sua palestra. Obrigada. Primeiramente, agradecer a Elise pelo convite.
Fiquei muito honrada de estar aqui no Instituto de Engenharia do Paraná. Acho que para todo engenheiro é sempre muito gratificante estar participando de qualquer evento que a gente esteja envolvido, tanto no desenvolvimento do nosso setor, quanto para compartilhar um pouquinho, né, do conhecimento que a gente vai obtendo na trajetória. Deixa eu clicar aqui. Bom, eu programei aqui, né, uma apresentação para passar assim, mais um geral de como nós estamos com a energia fotovoltaica atualmente no mundo, Brasil, Paraná. Na sequência, minha ideia é atualizar alguns números de instalações e depois desmistificar alguns fatos aí que a gente acaba ouvindo no dia a dia, né, para a gente poder entender realmente como que a gente pode aproveitar esse benefício energético que vem crescendo bastante, né, no setor todo. Deixa eu ver. Isso. Bom, quem sou eu, acho que eles apresentou muito bem já. Eu sou engenheira eletricista especialista e mestre em sistemas de energia formada pela UTFPR. Desde a minha engenharia lá na engenharia elétrica lá na UTFPR, eu comecei a trabalhar com a parte de energia solar graças ao meu sócio, até que está aqui o Walter. Acabei entrando nesse mundo aí de energia solar, me apaixonando, e desde então fui trabalhando com pesquisas. Para terem uma ideia, quando eu estava fazendo a faculdade de engenharia, a gente tinha, né, um produto que era o inversor fotovoltaico na mão, pronto, nós estávamos montando ele, é um projeto do Walter, montando ele, não tínhamos o que fazer com esse produto, não sabíamos como colocar no mercado. Então, o meu trabalho da engenharia já foi a pesquisa de como normatizar. Não tínhamos laboratórios no Brasil. Quando eu falo isso, parece que aquelas histórias assim, né? Quando me mudei para cá, era tudo mato. Mais ou menos assim. Não tinha ainda laboratório para certificar, não tinha nada disso. Então, os estudos foram com base nisso já desde a engenharia ali para esse desenvolvimento. Então, a gente vem acompanhando, né, essa evolução da energia fotovoltaica desde o comecinho lá, 2013. Sou apaixonada por energia solar, acho que eu vou falar mais de uma vez isso durante a palestra, é algo que realmente me encanta, não só pelo fato, né, da economia que traz, sem dúvida é algo que traz benefícios, mas também pelo fato sustentável, que é algo que eu carrego como sendo algo de bom que a gente está fazendo também para o planeta, né? Tenho uns 9 anos de experiência no setor, comecei em 2013, sócia diretora ali na EcoSolis e agora também sócia de uma empresa de projetos de instalações que é a Solar com Economia. Então, hoje, a gente está abrangendo aí desde a cadeia produtiva dos equipamentos até a entrega no material para conseguir, né, usufruir dessa experiência. Então, primeiramente, falando sobre a energia fotovoltaica, né, no mundo. Aqui no mundo, a gente teve uma notícia muito boa nesse mês de junho, que a geração fotovoltaica ganhou o 2º lugar como geração no mundo. Ela só perde para a nossa hidrelétrica aqui, né? É a única fonte no mundo que gera mais que a energia solar, então a gente já tem, né, algo muito grandioso nas mãos e vê o potencial que tem de crescimento. E aqui também eu trouxe um gráfico da Solar Power Europe, de 2022, foi publicado agora esse índice, que mostra sobre o crescimento desse tipo de instalação no mundo todo. Então, a gente já consegue ver, né, que lá em 2013, realmente, a gente ainda, no mundo, né, estava aprendendo e a gente teve um crescimento realmente exponencial. Dos últimos 3 anos, a gente dobrou a capacidade de instalações no mundo e prevê que nos próximos 2 anos a gente dobre novamente a capacidade mundial. No Brasil, agora, vindo um pouco mais para perto da gente, né? Aqui no Brasil, eu sempre acompanho pela Absolar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar. Então, eles publicaram esse gráfico em abril, que a gente estava com 15.310 gigawatts de potência instalada no Brasil. Isso entre geração centralizada e geração distribuída. Centralizada seriam as grandes usinas, contratações por leilões, né, do governo. E a geração distribuída, que vocês veem que é a que tem a maior participação nesse tipo de geração hoje, ela
é a geração distribuída nas residências, né, nas indústrias e as usinas de menor porte. A gente, para um comparativo, né, isso daqui, deixa eu voltar. Isso daqui é de abril de 2022, 310 gigawatts. Então, na semana passada, saiu essa entrevista concedida lá no Valor Econômico pela empresa, que a gente já atingiu a marca histórica de 16 gigawatts. Então, de abril para agora, a gente já teve esse crescimento, e é uma marca gratificante para quem trabalha no setor, porque vê que o crescimento continua acontecendo. Mais uma coisinha aqui que eu acho interessante de mostrar, né? Do ano passado inteiro, 2021 inteiro, foram 13 gigawatts. Então, a gente já consegue ver que esse ano vai ser... Vamos bater recordes novamente de instalações e potencial. Uma das coisas que eu comento aqui nesse artigo, que eu acho até legal, né, colocar aqui para todos, é que a energia fotovoltaica, ela era vista como algo para pessoas muito ricas, era algo luxuoso, não era algo acessível para todos. E a gente vê que isso está mudando, até porque a gente sabe que tem situações empurrando a gente para isso, né? Situações econômicas empurrando a gente a buscar alternativas. Então, a gente consegue ver que não é só para pessoas de poder aquisitivo alto, né? Algo que está próximo já da população toda. Vindo mais perto ainda, um pouquinho, para o Paraná. Então, aqui tem o ranking estadual, né, de instalações no Brasil, e a gente consegue ver aqui que o Paraná está em 5º. Eu vi que agora, em julho, ele já foi para 6º, ele caiu mais um pouquinho. Mas não tinha um gráfico ainda. O que demonstra isso daqui? Que a gente tem um potencial muito grande de instalação nas nossas mãos. A gente temos, né, hoje, aqui no Paraná, vários estudos sobre energia, inclusive nós temos o mapa fotovoltaico paranaense, que é o que faz análise das radiações do Paraná, tudo, um estudo bem bacana, feito por alguns pesquisadores, e esse estudo e outros estudos mostram que a região que tem menor incidência de radiação, ela está bem aqui pertinho da gente. É aqui o nosso... pega o nosso litoral, pega um pouquinho o litoral de Santa Catarina. Então, assim, é a região que nós temos o menor potencial de radiação no Brasil. Mas, mesmo assim, esse potencial, o nosso pior, é 30% melhor do que o melhor lugar na Alemanha. Então, a gente vê, poxa, não é isso que vai barrar de ter instalações, tanto que a gente pode ver que o sul, né, o sul frio, que é Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eles estão aqui entre os primeiros. E fica essa troca sempre, por quê? Porque esse potencial, por mais que seja uma região comparada a Tocantins, por exemplo, que é a região de melhor potencial, ela está lá embaixo ainda. A gente tem, mesmo assim, um grande potencial de geração. Eu comento, a Alemanha é muito utilizada nesses comparativos, porque a Alemanha é o país que tem maior número de instalações de potência instalada per capita, por pessoa, por habitante. Por mais que seja um país pequeno, é um país que utiliza muito a energia fotovoltaica na sua geração. Então, por isso que é muito comum ver esses comparativos, né? Então, a gente pode ver que estamos num local muito favorável para essa forma de geração. E o que eu comentei, né? Por que está crescendo tanto? Eu trouxe algumas notícias só para a gente ter uma ideia, várias, só para a gente ter uma ideia o que está influenciando tanto esse crescimento, né? A energia elétrica aumentou mais do que o dobro da inflação. Essa é uma notícia de janeiro. Mas eu tenho várias notícias mais próximas aqui, ó, de junho, aumento, reajuste de 12%, a pandemia fez com que tivesse. Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? Isso vem acontecendo. Então, a população está sendo bombardeada desse custo, dessa necessidade de buscar soluções. É aí que entra a energia fotovoltaica, é por isso que o mercado está vindo tão de forma crescente
tão gratificante. E aí, né, eu falei tudo isso, mas, Thelma, por que a gente não vê energia solar em todas as edificações? Então, você está falando que é lindo, que é legal, que é fácil, que está crescendo, mas a gente não vê. Eu peguei, inclusive, o mapa daqui. Essa daqui é a região, a gente está aqui. Eu peguei ontem esse mapa para fazer um comparativo de, realmente, eu não achei energia fotovoltaica aqui. Né? Tá crescendo, tá bonito, tá lindo, tá maravilhoso. 16 gigawatts é mais do que a Itaipu gera. Itaipu tem 14 gigawatts instalados. Então, poxa, é uma mega geração que a gente tem. Mas cadê que eu não estou vendo ela, né? Cadê que não está aqui? Aí que vem, né, os motivos, as ideias que eu gostaria de desmistificar com todos aqui sobre energia solar. Primeira coisa que a gente já consegue ver, mas tem sombra. Mas os telhados são muito quebrados aqui, Thelma. É difícil de chegar, é muito alto, N motivos que sempre surgem. Então, eu separei 5 motivos para não ter energia solar fotovoltaica na sua residência. Mentira, tá? Não é. São 5 motivos mentirosos que a gente normalmente escuta e acaba seguindo isso, né, sem saber a real, o que acontece por trás disso. Então, o motivo 1 é a percepção de que é caro. Essa é a principal, eu acho, que o pessoal... Abre para mim? Por gentileza. Dando sede. Eu acho que essa é uma das principais, o pessoal tem muito receio de fazer a instalação por causa que pensa, é muito caro, eu não vou fazer isso porque eu só vi em casa de gente muito rica e isso não é para mim. Eu acho que é o ponto... Muito obrigada, Inês. É o ponto ápice, assim, da mentira que a gente escuta. Então, para vocês terem uma ideia, eu peguei um gráfico da evolução de preço também da Absolar desse ano, a evolução do preço da fonte fotovoltaica em leilões. Então, a gente consegue ver que lá em 2013 era realmente algo mais caro, era algo que não era tão acessível. O que acontece é que a gente teve uma queda brusca de preço até ali 2019, que é o que fez fomentar a energia fotovoltaica, e isso se deve realmente à utilização dela no mundo inteiro. Então, a gente tem mais acesso, a gente tem mais produções da célula de silício, então a gente consegue encontrar mais fácil os equipamentos. Então, por isso que teve essa queda aqui. Então, a gente vê que essa percepção do que é caro, a gente traz ainda lá de trás, até de antes de 2013. É algo que a gente viveu, mas está melhorando. A gente vê que teve esse aumentinho aqui depois, que é resultado da pandemia, dólar e coisas do tipo, mas é algo que melhorou muito. Então, isso daqui já é uma mentira que a gente pode tirar da cabeça e realmente começar a vislumbrar de outra forma. Próximo motivo, o medo do desconhecido. É aquela história assim, como a gente aqui também tem pessoas técnicas, temos arquitetos, eu imagino assim, eu já faço isso desse jeito há tanto tempo, por que eu vou colocar algo para complicar? Eu vou ter que estudar, vou ter que me aprofundar, é algo que é difícil de encontrar? Realmente, há 10 anos atrás, tinham 2 livros em português sobre isso. Hoje não, hoje a Livraria Curitiba está cheia de livros de geração fotovoltaica. E uma outra coisa que é bacana, hoje a gente tem muitos profissionais habilitados no setor. Esses 9 anos que eu estou no mercado, eu vejo um crescimento de profissionais habilitados muito grande. Isso é bom ver, porque acaba que quem nunca mexeu com isso, ele tem em quem se apoiar hoje, em quem já tem experiência, em quem já instalou, em quem já sabe como que é o campo, porque isso também é importante, não é só o livro, né? Saber como que é o campo. E esse medo do desconhecido é algo que a gente consegue tirar com isso, buscando profissionais habilitados, buscando conhecimento com quem já sabe, né? E outra coisinha que eu sempre utilizo isso quando a gente faz contratação de um vendedor lá na empresa. Até se eles estiverem olhando, eles vão saber. Qualquer cidade que você procure no mapa, assim, eu sempre falo, me fala uma cidade bem pequenininha no mapa. Coloco lá no Google, procura a energia solar nessa cidade. Gente, encontra.
Até hoje eu não errei nenhuma. Uma hora eu vou errar, mas até hoje eu não errei nenhuma. Então, é algo que temos profissionais acessíveis para isso. Então, dá para a gente perder esse medinho do desconhecido também, buscando, né, esse pessoal, esse conhecimento. Aqui vem um medo que é do pessoal da arquitetura, o medo de ficar feio. Esse daqui é terrível, porque os engenheiros, a gente chega lá e quer colocar um negócio horrendo naquela casa linda que o arquiteto fez e eles ficam bravos com a gente. E realmente é algo que é comum, né, de ver. Vocês já imaginaram isso aqui? Esse daqui, a pessoa vai lá, faz uma casa linda, maravilhosa por baixo, daí eu vou lá e instalo isso daqui. Imagina, a arquiteta me mata. Né? Assim, não, tem que ficar assim, porque essa é a melhor geração. A arquiteta fica louca. Então, não quero mexer nisso, porque vai mexer no meu projeto, ele já está bonito, e eu tenho medo que ele fique feio. Não é, gente. Isso daqui também é algo que a gente não precisa ter o medo, porque na verdade, pelo contrário, eu considero que a energia, o painel, né, que é o que fica visível, ele deixa a casa bonita, ele deixa a casa tecnológica, assim, ele deixa algo moderno, algo... Então, só que tem que saber usar, né? É aí que está o ponto. A gente não pode sair querendo colocar de qualquer jeito, esse ângulo é a melhor geração, por quê? Né, a gente sabe que o painel aqui em cima, a melhor geração dele vai ser aqui para a gente, voltada para o norte, na angulação da localização nossa, 26 graus. Então, essa é a melhor geração do painel. Mas não necessariamente a única. É aí que a gente tem que trabalhar junto, né, com o pessoal para deixar algo bonito, algo agradável e desfazer essa ideia de que vai ficar feio. Não precisa ter tudo aquilo lá em cima do telhado, tá, pessoal? Dá para a gente dar um jeito. O quarto, medo de usar errado. Que daí também entra daí nesse ponto que eu comentei. Beleza, tem que estar para o norte, tem que estar na latitude, mas o telhado não é assim. Mas não está para o norte, mas não vai gerar nada, mas tem uma árvore, mas vai pegar sombra, tem uma antena. Não quero, vai dar errado. Daí eu vou instalar, não vai gerar, e o cliente vai ficar bravo comigo. É algo realmente a se pensar. Mas, para desmistificar isso, eu trouxe essa imagem, que é da doutora Clarissa Zomer, da Arquitetura e Energia Solar. Quem é arquiteta, até indico segui-la, porque eu acho bem bacana os conteúdos dela, que ela fala justamente um comparativo da posição dos módulos. Né? Aqui ela fez lá em Florianópolis, e ela colocou na casa A os módulos da situação ideal, instalado para o norte, na latitude certa, na angulação certa. E a casa B instalada no telhado. Vamos instalar só no telhado e deixar ali do jeito que está bonitinho. Então, aqui a A está, né, na inclinação na latitude local, e essa daqui está para oeste, lá, com outra inclinação do telhado. O que ela mostra aqui? Que o aproveitamento na B, ele perde 2% do aproveitamento da A. Poxa, mas agora, Thelma, vale a pena realmente deixar assim, que vai misturar já com o feio lá do anterior, com medo de dar errado, mas se eu instalar assim não vai gerar também? Vai gerar, gente. São todos estudos que a gente precisa fazer em cima, por isso que é necessário ter um profissional trabalhando, né? Estudos que a gente precisa fazer em cima que, às vezes, para o cliente, esses 2% vale o investimento ainda, vale a economia. Ou melhor, vou colocar um painel a mais para compensar isso. Vamos trabalhar de alguma forma que compense? Sim, então a gente consegue tirar essa ideia do medo de usar errado, porque dá para adaptar a cada situação que a gente encontra aí no caminho. E a quinta, que eu adoro, é o pena que Curitiba chove muito. Essa a gente escuta muito, direto, e é real, né? Quando a gente vê tanto, tirando esse inverno que está completamente diferente, é normal a gente ver o nosso céu cinza. Então, como é que a gente vai gerar energia aqui? Não, gente, é bom para gerar energia aqui, dá para gerar, traz economia. E quando o projetista vai fazer a análise da instalação, ele vai levar a chuva em conta. Então, ele nunca vai considerar que o ano inteiro vai fazer sol. Ele já considera que aquele local, que aqui em Curitiba, vai ter períodos de chuva, vai ter períodos nublados. Ele já considera tudo isso no seu estudo. A gente normalmente trabalha
com 10 anos de histórico de radiação para poder, né, prever o que vai estar acontecendo. Então, a gente já está trabalhando em cima dessa chuvinha nossa aqui, e não é um problema, tanto que o Paraná está lá em cima no ranking e temos muitas instalações acontecendo. Está muito mais comum a gente encontrar as instalações, né, em Curitiba também. O pulo do gato, eu estava louca para usar esse GIF, agora eu consegui. O pulo do gato é que a gente precisa ter a mão de obra especializada, né? É algo que a gente, né, que está aqui num evento técnico, sabe que não tem muito como fugir dessas coisas, a gente tem que acabar valorizando, porque é a forma que vai ter o melhor benefício no final. Conhecer os produtos, eu acho que é algo importante em qualquer área, e na área de fotovoltaica é algo que, como a gente trabalha com muitos itens importados, a gente hoje não temos produção de célula de silício no Brasil. Então, todas as células de silício vêm de fora. Os painéis, 98% vêm de fora. Então, é importante a gente conhecer, saber com quem está trabalhando também, porque esses painéis, a ideia é que eles funcionem durante 25 anos. Então, 20 anos, ele sem perder tanto a eficiência, mais 5 anos dando uma queda maior na eficiência. Então, como que eu vou confiar nesses 25 anos sem conhecer? Então, é um ponto assim que é bem importante. E aqui um tópico que a gente utiliza, né, acaba utilizando na venda, é que a valorização do imóvel pode chegar mais que 10% no final. Então, se você vai chegar a comprar uma casa, uma do lado da outra, a conta é zero, a outra você vai pagar R$500 de conta de luz. Eu pago um pouquinho a mais para não ter o custo fixo, porque a conta de luz vai continuar subindo. E eu espero que a casa valorize também. Então, é algo que ganha e que se vende muito fácil. Agora, indo para como funciona, né? Eu vou focar aqui numa tecnologia, que é a tecnologia on-grid. Essa tecnologia ela não trabalha com baterias. Até, como que é o nome? O Volmer comentou comigo que teve a instalação da Copel em algumas ilhas com bateria. Realmente, era algo mais utilizado antes com bateria, porque eram para áreas isoladas, né? A energia solar era vista como algo para áreas isoladas. Esse crescimento que a gente vê da fotovoltaica, ele não vem por enquanto, do sistema isolado, ele vem do sistema conectado à rede. Então, hoje, a gente trabalha conectado com a Copel aqui em Curitiba. É em paralelo, é uma parceria que a gente faz, tanto que precisa pedir autorização da Copel para fazer essa ligação. Então, de baterias, o sistema off-grid, eu não vou entrar tanto nele, porque não é o do crescimento hoje, mas espero que algum dia a gente possa conversar também. Esse sistema aqui, ele não vai utilizar a bateria. O que acontece, né? A gente normalmente vai ter a casa e a rede elétrica, vamos instalar os painéis lá no telhadinho da casa. Esses painéis, eles vão gerar uma corrente contínua através da radiação e vão passar lá por uma caixa de proteção de corrente contínua. Então, essa caixa de proteção de corrente contínua é indicada, não é obrigatória, mas é indicada justamente porque a parte de corrente contínua é algo mais perigoso, podemos dizer, né? Algo que a gente precisa ter uma atenção redobrada, porque às vezes vai estar saindo daqui 800 volts contínuos, né, em corrente contínua, então é algo que a gente tem que cuidar. Da caixa ali de proteção, ele vai lá para o inversor. Claro que eu fiz um merchan e coloquei a Ecosolis. Ele vai lá para o inversor, e o que esse inversor vai fazer? Ele vai pegar a corrente contínua do painel e vai transformar em corrente alternada exatamente igual a da nossa rede da tomada. Essa é a ideia. Então, ele vai ter que sempre estar lendo o que está acontecendo na rede elétrica daquela residência para fazer algo igual. Então, é por isso que aqui a gente não precisa da bateria. Porque esse inversor, ele já está pegando a energia e jogando direto na rede. É isso que ele vai fazer. Ele vai jogar lá na caixa de disjuntor, aí a gente vai fazer uma solicitação para a Copel vai vir aprovar, ver se está tudo ok, analisar o projeto e trocar para um medidor bidirecional. O que esse medidor vai fazer? Ele vai medir quanto que eu estou consumindo lá da rede elétrica e quanto que eu estou jogando para a rede elétrica. É isso que ele vai fazer. Então, a partir desse momento, eu não preciso da bateria, porque vamos supor um domingo,
que não tenha ninguém em casa, todo mundo saiu e está bem sol, está gerando, e não tem nada consumindo aqui dentro. Eu vou estar jogando para a rede elétrica e esse medidor vai estar marcando o quanto que eu estou jogando para a rede elétrica e gerando créditos. Aí, quando eu chegar em casa à noite, eu posso utilizar esses créditos, né, no sentido figurado, para alimentar minha residência. Então, lá no final do mês vai vir, tem tanto de crédito, você consumiu tanto e gerou tanto de crédito, vai bater um do outro. Então, essa é a energia que está fazendo crescer tanto essa energia fotovoltaica no mundo, aí, principalmente no Brasil. Sobre as tecnologias que vêm surgindo aí, que são trabalhadas. Eu trouxe uma foto sobre a evolução dos módulos, que eu acho bem bacana. Esse painel aqui, ele provavelmente tem 250, 260 watts. Isso daqui era o que a gente instalava lá em 2014, 2015. Hoje, a gente já tem painéis 260, a gente já tem painéis de 450, 500, 600, 700 watts no mercado. Então, a gente já vê uma evolução, e o tamanho não é tanto, vocês viram que não dobrou o tamanho, né? Então, é uma evolução de tecnologia, realmente, e também de eficiência. Aqui, a eficiência era 16%, 15%, hoje a gente já tem painéis de 700 watts com 25% de eficiência. Então, isso é a evolução, e de pouco tempo, né? 10 anos aqui, 15 anos que tem essa evolução. E o que a gente vê ainda como tecnologia do futuro, né? Provavelmente essas aqui, algumas, o pessoal que já pesquisou já deve ter visto. O filme fino, que eu acho maravilhoso para arquitetura, né? Ele é um painel, uma célula orgânica feita ainda com uma eficiência baixa, um custo um pouco alto. Então, quando eu falo tecnologia do futuro, não é que não exista, tudo isso aqui já existe, tá? Só que ainda não é viável para o nosso bolso para instalar na minha casa, mas já existe. Esperamos que em breve isso daqui se torne algo viável. Esse daqui é algo que eu vi em vários jornais na internet, vários. É uma célula transparente para utilizar de vidro, também com uma eficiência baixa, é um estudo dos Estados Unidos que o pessoal já conseguiu ver. E o telhado, que vem já, né, com a célula, que é muito, muito bonito. E esse a gente já tem à venda no Brasil, em várias distribuidoras, tá? Só que ele ainda é um pouco mais caro, a eficiência um pouco mais baixa, e é um trabalho diferente para instalar. Não que não vá acontecer, eu acredito que todos esses possam acontecer, mas são coisas que estão ainda por vir e por acontecer de forma mais abrangente. Sobre os inversores, a gente normalmente comenta sobre 2 tipos de inversores. Normalmente tem uma briga com esses 2 tipos de inversores. O primeiro que eu vou comentar é o microinversor. Esse microinversor, ele vai embaixo do painel, lá no telhado, e ele normalmente consegue ligar 1, 2, 3 painéis. É algo já menor, né, no sentido de ligação, mas não que você não possa usar vários, você pode usar vários microinversores. Então, ele fica embaixo do painel. E ele é muito utilizado e muito indicado quando a gente tem um telhado todo quebrado, tipo aqueles que eu falei aqui do centro. Então, aqui, 2 painéis, se eu fosse ligar esses 2 painéis junto com esses, em um inversor grande, eu ia ter perda de eficiência. Para não ter, eu ligo um micro aqui, um aqui, então a gente faz essa divisão para aumentar a eficiência. Aquilo que eu falei, tudo a gente consegue adaptar. É só ter um estudo em cima. Então, com esse microinversor, a gente tem essa vantagem, que aumenta a eficiência, ele é um pouquinho mais caro, mas você vai ter uma maior eficiência, porque ele vai estar trabalhando em poucos painéis. E o outro tipo é o inversor centralizado, que é o inversor que vai na parede, lá, normalmente, e vai descer de todos esses painéis para esse inversor. Esse daqui a gente instalou sexta-feira, já peguei a foto. Já peguei a foto, a gente instalou sexta-feira. Ele vai vir lá dos painéis e daí ele vai ligar lá na rede elétrica, lá na quadro de energia do cliente. Então, esse inversor, ele centraliza tudo, né? Por isso centralizado. A gente não vai ter vários microinversores no telhado. E o que ele facilita também, vantagem e desvantagem dos 2, né? Ele facilita aqui a manutenção.
né? Eu precisei, eu vou ali atrás, na minha parede, no fundo da casa, e faço a manutenção que for necessária, eu troco, eu vejo o que está acontecendo, é muito mais fácil do que eu subir no telhado, tirar e ver o que está acontecendo. Situações e situações, né? Por isso que tem esses vários tipos para se adaptarem. Por exemplo, aqui, essa instalação não teria necessidade de um microinversor, né? A gente consegue ver que estão todos inclinados juntos, não tem sombra, então eu posso ligar direto num inversor único centralizado. E o meu final, até que foi rápida. E o meu, né, tópico final é como popularizar mais ainda essa energia, como a gente se tornar ela mais acessível. Essa foto é de um projeto de São Paulo, que faz instalações de energia solar fotovoltaica na favela. Então, é uma foto que, para mim, é muito importante, também porque ele está utilizando equipamento de segurança que é necessário e o pessoal, às vezes, não dá tanta importância. Encontrei várias que não tinham isso, a foto. Eu, não, essa daqui eu gostei. Até porque, e ela mostra, né, algo que, se a gente for pensar, é meio conflituoso na nossa cabeça, né? Nossa, mas painel é tão caro na favela? É isso que está acontecendo, é isso que o pessoal está começando a implementar, a trazer, por causa justamente da necessidade de economia e também de crescimento dessa parte de geração, que a gente tem que acompanhar, né, a demanda. Como tornar, né, essa tecnologia mais popular, então? A gente já sabe que os novos prédios públicos, eles já possuem exigência de utilização de energia fotovoltaica. A gente tem uma instalação bem grande sendo feita agora para o Ministério da Justiça da União, bem bacana. Então, vários projetos sendo lançados justamente para ter esse incentivo nessa utilização. A Coab, aqui em Curitiba, possui várias casas com instalações. Eu conversei com uma moradora nesses dias atrás. Então, a conta dela vinha 160, 150 reais, está vindo 25 reais. Então, já é algo que é gratificante, é bom, né? Traz benefícios para quem está ali e não é gente podre de rica, aquela velha história, é acessível para todo mundo. E já tem esses projetos em favelas no Rio de Janeiro e em São Paulo, que são projetos que justamente arrecadam doações para fazer essas instalações, para beneficiar, trazer algum tipo de benefício para os moradores, para eles terem, né, esse dinheirinho sobrando no final do mês. Fora isso, que eu coloquei aqui na apresentação, é uma frasezinha aí de que quantas mais pessoas verem a energia fotovoltaica, mais vão ter curiosidade e mais vão confiar na tecnologia. E é um caminho que a gente não tem mais como voltar, a gente vai agora seguindo isso. Então, é uma questão de adaptação que a gente vai fazendo e também se adaptando com as novidades que forem vindo, né, no caminho. E, além disso, eles tinham comentado comigo, eu não coloquei aqui no PowerPoint, mas uma necessidade, né, que é importante. Beleza, a gente instala, né, a energia por tudo, e painel, mas e daí? Daqui 20 anos, o que a gente vai fazer, né, com esses painéis? O que a gente vai fazer? Para onde que vão? Já tem destino? Então, a gente sabe que, na parte eletrônica, tá, toda a indústria de eletrônica, ela tem que ter logística reversa. Então, inversor, essa parte que é eletrônica, a própria indústria tem que recolher. Ela tem esse dever de ser uma coletora. E os painéis, os distribuidores têm essa necessidade de recolher hoje, porque a gente não tem tantos fabricantes aqui no Brasil, acho que é 1 ou 2. E também temos algumas empresas especializadas nisso hoje. A gente tem uma ali em Santa Catarina que faz só essa parte da coleta do painel, justamente para não ficar na natureza e a gente ter mais... A ideia aqui é trazer benefício para a natureza e não prejuízo, né? Então, ter esse cuidado, esse controle. Era isso que eu tinha para falar com vocês. Eu preparei algo assim leve. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades até para entrar um pouco mais técnico, para a gente ter mais conversas. E eu deixo também meu contato, que vocês precisarem. O Walter está aqui comigo, meu sócio também. Se vocês precisarem de alguma coisa, a gente pode conversar com vocês. E daí eu abro para dúvidas aí, quem tiver. E agradeço a atenção de todos. Claro, por favor. Só um momentinho, acho que é...
Pergunto, qual é o país que hoje fabrica o painel de maior eficiência? Tá onde? China? Oi. Oi, então tá dando certo? A gente tem, hoje, predominantemente é na China a fabricação de painéis. Existem algumas marcas canadenses, algumas marcas alemãs, mas painel de silício utilizado, fácil, esse aqui que a gente compra no distribuidor, basicamente China. Tá? Basicamente China. O que a gente tem é outras tecnologias em estudos, com preço um pouco ainda fora do nosso normal, mas daí com eficiências maiores, aí está chegando a 32% de eficiência, mas em estudo ainda. A Israel também não é um país que tem... Eles têm várias instalações. Eles têm várias instalações. De fabricante eu não conheço, pode ser também alguma falha minha, mas de fabricante aqui no Brasil não tem ainda, de lá. Nada, não. Nada. De inversor? Tinha uma marca italiana, CMA? É alemã. A Fronius é austríaca. É uma marca que veio para cá e fez bastante fama por ser uma das primeiras. A BB é uma marca que saiu. A BB fechou a fábrica de inversor e ela vendeu a parte dela e virou a Fimer agora. Isso. Toda a parte de fotovoltaica. Que eu acho que era da BB, então, essa que tinha. Agora, para vocês terem uma ideia de marca, o mercado crescendo, concorrência cresce e cresce isso também. Eu acho que de inversor no Brasil a gente deve ter mais de 40 marcas fáceis. Então, está virando algo tipo ar-condicionado. Talvez, vou comparar, eu sempre faço esse comparativo, que são várias marcas, e tem muita gente também que traz da mesma fábrica, troca a etiqueta, coloca uma marca, faz OEM, né? Então, tem muito disso. Mas, eficiência de inversores, normalmente é 98%, 99%, tá? É raro o que é abaixo disso. Normalmente, potências menores são abaixo disso. Acima de 5K, 98%, 99%. Daí você já vê que, já não tem muito o que eu avançar nesse ponto, né, nessa tecnologia, porque ela é uma tecnologia boa. Isso, inclusive, marca pequena da China, tá? Não, sem desmerecer. É algo que deficiência é meio geral. Respondi? Tem outro microfone? Tá. Oi, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Leonardo. Thelma, eu gostaria de parabenizar pela apresentação também e pelos dois terem fundado a EcoSolis. Um semestre atrás eu estava fazendo meu TCC, decidi fazer um inversor, simulação de um inversor bidirecional multinível, topologia T-type, blá, 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 e acabei me baseando bastante na empresa de vocês, né, nas potências. E só que desde então me surgiram algumas dúvidas, né? Porque também estávamos pesquisando sobre desenvolver um microinversor, especialmente com o tema de usinas virtuais. Naquela foto que você mostrou dos tetos dos prédios em Curitiba, né? Por que não tem inversor? Por que não tem painel solar? Enfim, por que a EcoSolis não acabou pensando em desenvolver um microinversor para poder tentar atender essa questão de usinas virtuais, para também atender diversas outras coisas como serviços ancilares, enfim, essa era uma parte da minha pergunta.
E também uma coisa que eu não consegui achar no momento, né, na concorrência, é a patente de vocês. Então, a gente foi com a T-Type NPC. Vocês acham que o desenvolvimento, o gasto, né, o CAPEX, para pesquisa de novas topologias e inversores vai ser muito grande, ou as que já são utilizadas, as Herix, H5, H6, NPC, TNPC, essas coisas aí já são o suficiente? O que importa vai ser a conectividade com, sei lá, IoT e essas demais tecnologias. Seria isso. Meu Deus, que ótima pergunta. Eu vou responder uma parte, depois eu vou pedir se o Walter puder responder a outra parte, sobre a gente não ter microinversor. Na verdade, eu não sei se você teve acesso ao projeto do Walter, eu não lembro se era da especialização do mestrado, era um inversor de 500 watts. Era um inversor realmente pequeno, já era a ideia ser um micro. Qual que é a questão do microinversor? Ele fica embaixo do painel no telhado, então o encapsulamento dele é algo que pesa mais, né? Algo que você precisa ter uma garantia de que ele vai suportar aquela temperatura, porque o painel vai ficar quente, não tem como fugir disso. Ele não pode gerar tanta manutenção, os componentes precisam estar ali aguentando para isso, a alta temperatura, a corrente alta, e aí vem um ponto, o encapsulamento dele para fabricar aqui no Brasil é algo inviável financeiramente. Então, se você for comparar tecnologia, beleza, tecnologia a gente tem, projeto a gente consegue, mas se você for comparar para eu ter um encapsulamento aqui no Brasil disso, e eu trazer um microinversor de fora, vale mais a pena ainda trazer um de fora, infelizmente. Porque a gente, desde o começo, a gente sempre está dando uma olhadinha para ver o que vai acontecer, porque é algo que, como eu comentei, né, tem situações que precisam ser microinversores, tem situações que precisam ser centralizados, né? Então, é algo que a gente queria, mas, infelizmente, financeiramente não deu certo ainda. Vou passar para ele responder o resto, porque ele vai responder do jeito. Tá. Bom, eu sou, só me apresentando rapidinho, sou o Walter, né? Sócio da Telma e cofundador também da EcoSolis. Como você perguntou aí, a questão de topologias, né? Inclusive, até a gente trabalha muito com pesquisa junto com a Universidade de Santa Maria, que é um dos grandes centros de desenvolvimento da parte de eletrônica de potência no Brasil. E o projeto, inclusive, na hora de tomar a decisão, vamos focar em topologia ou vamos focar justamente em conectividade, em deixar o inversor dinâmico, né? A gente preferiu também tornar o inversor dinâmico, tanto que a pesquisa aqui do último projeto, inclusive, nós temos uma patente agora, dessa que foi gerada patente, né? Do inversor autoconfigurável, né? Então, eu tenho, no caso, um módulo de inversor que ele trabalha tanto com monofásico, bifásico ou trifásico, dependendo da conexão que você coloca. Então, você vai ter um único produto de prateleira que só vai poder atender várias situações. Então, toda a dinâmica, toda essa lógica ali foi onde a gente focou, né, no desenvolvimento. Porque lá a gente usou até uma topologia T-Type, né? Porque não tem muito para onde fugir, a parte de eficiência é muito equivalente, né? Então, e a tecnologia de semicondutores está evoluindo muito rápido. Então, para onde a gente vai andar realmente é para reduzir o tamanho dos equipamentos, aumentar a frequência, né, de chaveamento, porque hoje o pessoal já está chegando nos megahertz ali para fazer chaveamento, reduz a parte de magnéticos e toda a parte de armazenamento, então a gente consegue deixar o equipamento muito pequeno, né? Então, e o porquê do microinversor que a Thelma já falou ali também, quando você vai desenvolver ele, a gente tem que cumprir certas regras para proteção, tá? Então, para você conseguir fazer um microinversor que atenda todos os itens de norma, que seja seguro, ele não consegue ser barato, tá? Então, hoje, quando você pega um microinversor que é muito barato, pode ter certeza que eles já tiraram boa parte da norma ali, tá? Então, ela está fazendo aquilo de uma maneira que não atende completamente, né? Então, por exemplo, tem um dos itens da norma que é relé duplo, né? Então, você tem que chavear para checar se você tem curto com a rede ou não antes de conectar. Então, são coisas que você vai deixando mais leve, mais suave para poder
chegar nesse nível. Então, nós chegamos a parte de projeto do microinversor, o que muda basicamente é a redução do tamanho dos equipamentos, né? E para a gente conseguir atingir custo aqui no Brasil ainda é complicado para a gente chegar nesse ponto. Não que a gente não tenha tecnologia, nós temos capacidade de tecnológica como qualquer outro país, né? Mas aí, em termos de custo, né, o custo do Brasil acaba pesando ainda. Obrigada pela pergunta. Obrigada, Walter. Posso fazer a pergunta ali? O Caio Henrique Palácio perguntou: gostaria de saber se só a empresa especializada pode instalar os painéis ou eu, como técnico eletrotécnico, poderia adquirir o equipamento e instalar. Então, Caio, tem uma questão aí que hoje, para a concessionária, para a gente conseguir a aprovação desse projeto, a gente precisa de uma RT assinada numa anotação de responsabilidade técnica e precisa de um responsável técnico que assuma o projeto e a execução disso perante a concessionária. Então, hoje, vou dar o exemplo aqui da Copel, como que é. Hoje, a gente precisa fazer o projeto, fazer uma análise, né, do local, memorial descritivo, análise dos equipamentos, se eles possuem todos os imetros, se estão dentro da norma, dar entrada nesse projeto lá na Copel, enviar para eles, olha, a gente quer fazer nesse formato, com essas características, a Copel vai analisar se tem o responsável técnico, dá o ok, e na sequência que a gente pode instalar, e eles vão lá fazer uma vistoria para poder fazer a liberação e a troca do medidor. Então, hoje, ainda é necessário essa parte da RT. Ela quase caiu no mês passado, teve um burburinho que não ia mais precisar, mas acabou voltando na semana passada, se eu não me engano, essa necessidade da RT. Então, precisa ter o responsável técnico perante a concessionária para conseguir ter ela legalizada. Ah, mas eu posso instalar de qualquer jeito, sem legalizar, sem avisar a concessionária? Dependendo do medidor, você vai acabar tendo prejuízo se você fizer isso, porque dependendo do medidor, você vai estar tendo algumas situações desagradáveis que a gente já ouviu no mercado, da conta de energia aumentar em vez de diminuir. Então, gente, não custa fazer certinho, né? Então, Caio, mas não sei de onde você é, mas talvez, se você quiser ajuda, a gente pode procurar se tem alguém. Isso, o responsável técnico seria o engenheiro eletricista. E se você não tiver alguém na região, se quiser depois procurar também, a gente consegue indicar. A gente tem aí pessoal conhecidos no Brasil inteiro que trabalham com isso, a gente pode indicar se você quiser, tiver interesse também para aprender e, quem sabe, até estar trabalhando com isso, né? Está se formando. Maravilha. A gente já vai conversando ao vivo, adorei isso. Então, já vai poder assinar, já vai poder fazer o projeto. Mais alguém? A tecnologia dos inversores atuais já tem sistema trifásico? Obrigado. Tem de trifásico 220 e 380. Tem já adaptável para os dois, porque no Brasil a gente tem que se adaptar, né? Tem de tudo. Mais uma. Eu sou fã também da energia fotovoltaica, mas eu tenho uma empresa do meio ambiente e hoje nós não temos como escapar da preocupação com os resíduos. Outro dia, numa reunião grande aqui, eu perguntei que a prefeitura está incentivando muito o que estava sendo feito. E a resposta foi bastante genérica, lógico, ali eu não retruquei, dizendo que já temos tecnologia, fazemos, etc, etc. Agora vamos aos fatos. A Agência Internacional de Resíduos desse tipo diz o seguinte: estamos com mais de 150 mil toneladas de resíduos na Europa. O Japão, que está usando muito, chegou a 800 mil. A projeção para 2050, isso está aqui atualizado, a projeção para 2050 de resíduos fotovoltaicos é de 78 milhões de toneladas. E a Europa ainda não tem uma tecnologia completa, e está fazendo uma coisa que eu acho indecente. Ela está, quando chega, as placas estão com vida útil, hoje em torno de 30, até um pouco mais de vida, né, de anos, e ela está fazendo uma coisa, ela nos pressiona ao contrário, mas ela chega ali nos 20 anos, 20 e pouco, ela manda para país pobre, subdesenvolvido,
que depois é problema deles. E o Japão está enterrando e estocando para ver se no futuro ele descobre uma tecnologia para limpar. Eu já vi muito, tem o vidro, moe, faz isso, legal, o vidro é fácil. Embora eu saiba também não ter mercado para esse vidro moído, embora seja fácil de usar. Mas tem chumbo e tem cádmio. Você tem alguma notícia para nós sobre isso? Hoje, no Brasil, ainda não tem... sabe? Pode falar. Não utiliza mais. Os painéis que são mais utilizados hoje, eles são células de silício. Então, é o silício cortado, né, uma célula, e ela é quem é o mal aí da história, é o silício, nesse caso. Algo menos do que o cádmio, menos agressivo. O que acontece? A gente vê que a evolução dessa logística reversa, do que você fazer, ela vem junto com a evolução da tecnologia no país e da fabricação no país. Hoje a gente tem pouquíssimas fábricas aqui de painel fotovoltaico. A fabricação de painel nacional e utilização é mínima hoje. Eu não sei dizer o percentual, mas ela é muito baixa. O que vai acontecer? Isso é a minha percepção. Hoje a responsabilidade é do distribuidor. Quem importa tem a responsabilidade de trazer de volta. O que ele vai fazer com isso? Ele vai ter que se entender como fabricante lá fora do país, que vai ter que destinar. A minha percepção é, quanto mais a gente tiver incentivo para desenvolvimento da tecnologia aqui no país, para desenvolvimento da fabricação aqui no país, mais a gente vai ter esse direcionamento, porque é algo que, como que a gente vai lidar, para onde vai, sendo que a gente não está nem fazendo tão bem ainda isso, né? Então, na minha percepção, a gente tem que amadurecer um pouco mais para conseguir chegar nesse ponto. Mas eu concordo, hoje é algo que está ainda na responsabilidade do fabricante e ver o que vai acontecer. Essa empresa ali de Santa Catarina, eles destinam de uma forma, só que ela custa, de uma forma agradável ao meio ambiente, mas ela custa. Eu não sei qual que é os valores exatos, mas eu posso pesquisar, procurar depois pelo nome deles, pedir mais informações. Mas não é o suficiente para aguentar o Brasil todo daqui a 30 anos. Claro. Dependendo da instalação, acima de 20 kW, ele vai ter ali menos de 10% do custo da instalação. O painel é o mais caro. Assim, para terem uma ideia, um painel custa R$1.000, vou arredondar. Você consegue comprar um inversor com R$1.000 que utiliza 4 painéis. Então, ele já vai... E quanto maior, menor vai ser o custo, menor vai ser o percentual, né, do inversor. E outra coisa é que o inversor ele tem manutenção, que o que limita ele nesses 10 anos é a parte capacitiva, é uma questão de hora útil, né, dos componentes eletrônicos. Tem manutenção, dá para fazer, mas o que a gente pensa, né, na nossa casa, se a gente compra uma TV, ela estraga daqui a 10 anos. É mais barato eu mandar reparar ou é mais barato eu comprar uma nova, de uma outra tecnologia muito mais inovadora, né? Então, às vezes é um ponto que eu acredito assim, que na eficiência não tem muito que os inversores avançaram, porque já estão ali 98, 99, mas provavelmente daqui a 10 anos a gente vai ter novas tecnologias que vão estar se adaptando melhor e vai valer a pena essa troca para dar um boost a mais ali na usina. Essa é a percepção. Para que a gente consiga dar 120 mil. Para que ele trabalhe 120 mil horas, né? Então, isso dá em torno de 27 anos, tá? Então, ele vai durar mais ou menos isso, tá?
Claro que ele tem que, isso daí é condição de projeto, então se ele trabalhar na temperatura maior, né, ele vai reduzir um pouco, mas a gente tenta deixar ele nesse ponto, né. O restante, silício, a parte de gabinete, aí a vida útil é bem maior, né. Então o mais crítico mesmo é, que ainda a gente não consegue fugir por questão de custo, é o capacitor eletrolítico, que fica lá dentro. Bom, tem mais perguntas? Vocês têm uma ideia do balanço energético do painel? Isso é quanto energia gasta para produzir e quanto tempo ele vai levar para recuperar essa energia? Você lembra? Essa pergunta, tá, uma hora iam me pegar. Essa pergunta eu não me recordo. Se você quiser Mas daí posso... deixar o contato isso que eu ia falar. futuramente. Daí eu pego, eu vou procurar. Eu já vi a informação, mas eu não vou me lembrar agora. Eu vou colocar agora, nós estamos quase com o tempo encerrando, né? Nós temos um tempo no Zoom. Eu vou colocar, acho que foi você, né? Então, tem mais uma pergunta, você responde, nós aí faremos o encerramento, tá? Boa noite, Delma. Sobre o telhado, o que vocês têm feito sobre a capacidade de instalação do telhado, laudo de telhado? Porque tem acontecido muito por aí, que a gente tem visto, do telhado cair, e o pessoal não tem feito um laudo, uma exigência né, de um engenheiro civil, da capacidade dos módulos em cima do telhado. O que tem feito, o que vocês têm feito nessas instalações? E isso realmente tem acontecido. A gente já viu mercado que aqui em Curitiba eu não conheço, mas já vimos mercados que instalaram, tinha uma estrutura mais antiga, não fizeram análise, caiu com vento. E tem mais um ponto de atenção que o pessoal normalmente às vezes passa batido. A estrutura que segura o painel, ela precisa aguentar uma certa força do vento. E às vezes vai pelo mais barato e acaba deixando isso daí de lado. Então, assim, ponto 1, essa parte de estrutura tem que ser muito bem analisada. O correto é, sempre antes de fazer uma instalação, de fechar um contrato, o projetista, o instalador, ele precisa ir lá, fazer essa análise, tanto de estrutura, se a estrutura aguenta o painel, qual que é o peso que vai ser? Cada painel pesa 25 quilos. Então, se a gente vai instalar 10 painéis, está certo que o peso está distribuído. O peso está distribuído, mas você precisa ter uma análise. Esse peso distribuído, as vigas vão aguentar, tem uma sustentação suficiente, é necessário. E isso, às vezes, é pecado, passa batido. É normal, já ouvi essa história mais uma vez, mas o correto é fazer antes, inclusive espaçamento entre as vigas. Se a pessoa faz um espaçamento maior do que o perfil da estrutura suporta, isso pode gerar problema. Então, tem vários fatores pequenininhos que têm que ser avaliados antes. Quando é uma usina maior, é necessário que o engenheiro civil possa ir lá fazer a análise, sim. As usinas menores o pessoal não costuma fazer, costuma ir por... a gente tem um engenheiro mecânico junto com a gente que também acaba auxiliando nessa análise por causa da necessidade, não tem como fugir. Respondi, mas é comum ver isso que você falou, assim, é algo triste, mas é comum. Tem que encerrar? Bom, eu vou encerrar, o assunto está bastante interessante. Se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer, peço que encaminhe, né, você deixou aqui, tem até ali as informações, né, encaminhe as perguntas que daí serão retornadas. Então, vou ter que encerrar. As portas estão abertas do Instituto de Engenharia, quem quiser vir a somar a casa, se associar, temos muitas coisas boas para oferecer. Então, eu agradeço também a presença de todos que estão aqui presentes, dos que estão online, né? Espero que tenham gostado e fiquem ali atentos, porque muitos outros eventos estão vindo, eventos bastante interessantes. E nós temos 15 câmaras, né? E nós temos bastante coisa para trazer aí. Inclusive, vamos trazer assuntos como o universo metaverso, vamos trazer sobre arquitetura religiosa, enfim, vamos trazer assuntos diversos em diversas áreas, tá? Então, agora eu acho que eu tenho que agradecer até ao Mael Walter, né, pela presença, pela gentileza de estarem aqui, né, nos oferecendo esta palestra. E nós temos agora, eu vou fazer uma entrega do certificado. Geralmente,
É assim que a gente faz o encerramento, tá? Então, acho que eu vou. Então, as portas estão abertas, né? Então, tanto para os profissionais que vêm aqui nos propiciar as palestras, assim como todos vocês que quiserem estar aqui conosco, tá? Apreciei muito. Obrigada.